vou gravar aqui, tá? Aí eu passo para vocês. Pronto, está gravando aqui a partir daqui, tá bom? Então, Obrigada. isso aqui é para ilustrar, então, a importância do diagnóstico correto da doença, o impacto que um tratamento pode ter sobre a vida do indivíduo, tá certo? Esse rapaz, logo que ele acabou a faculdade de medicina, então ele resolveu que ia dar plantão, ele não queria nem fazer uma especialidade. Estava usando o infliximab, começou a dar muito plantão nas UPAs aqui em Fortaleza. Com mais ou menos 8 meses que ele tinha se formado, ele acabou desenvolvendo tuberculose, né? Tuberculose pleural, na verdade. Então, ele passou vários anos usando a medicação durante a faculdade, nunca teve nada, começou a trabalhar nas UPAs e acabou tendo tuberculose. Tuberculose é uma das complicações possíveis do tratamento com uma droga anti-TNF. Deixa eu abrir o meu e-mail, desculpe, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Bom, eu vou aqui do lado, já eu consigo fechar o e-mail. E mostra também a importância de se monitorizar as complicações do tratamento. Então, no dia a dia do consultório do reumatologista, o que a gente faz é isso. A gente diagnostica, inicia o tratamento e monitoriza para ver se o paciente está tendo uma boa resposta, sem qualquer especialidade, né? E trata as complicações dessas doenças, tá bom? Mais um caso ilustrativo. O que eu vou fazer agora é retomar um pouco aquela aula de propedêutica, passar por alguns pontos, aí eu vou deixar meio aberto para vocês, eu vou passar relativamente rápido por esses objetivos, eu selecionei alguns slides que eu tinha mandado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar, tá bom? Então, vou passar relativamente rápido e no final, naquela parte de diagnóstico diferencial das artrites, eu vou parar um pouco mais para dar alguns exemplos. Então, sim, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é responder aquele pré-teste. Eu não sei se vocês responderam, mas eu vou passar aqui as respostas. Então, aquela primeira questão do homem de 37 anos, apresentando uma artrite no joelho direito há um dia, com muita dor e dificuldade para deambular. Há 6 meses ele tinha tido um episódio de artrite no tornozelo esquerdo, fez uso do cetoprofeno, que é o Profenid, um anti-inflamatório, com resolução do quadro. E há 2 anos ele tinha, então, tido um primeiro episódio na articulação do pé, na primeira articulação metatarsofalangiana do pé esquerdo. E também tratou com anti-inflamatório e durou 2 dias. Então, a pergunta era, que alternativa melhor descreve o quadro clínico do paciente? Então, a resposta aqui é a letra A, é uma monoartrite aguda recorrente. Então, esse quadro ele não é um quadro migratório, tá certo? Eu acho que eu expliquei aí para vocês na aula, não sei se ficou claro, o que é um quadro migratório e o que é um quadro intermitente ou recorrente, que seria a mesma coisa. Tudo bem com essa resposta? Alguém ficou com alguma dúvida nessa história ou podemos ir para frente? Se ninguém Pode falar, ir, professor. pode ir. Se ninguém falar, eu vou supor que está tudo ok. A segunda questão aqui, então, uma babá de 27 anos, há cerca de um mês, com uma dor na base dos polegares e nos punhos. Piorava quando ela pegava um bebezinho nos braços, melhorava nas folgas, quando ela não trabalhava, e quando ela usava um anti-inflamatório, que é o diclofenaco. Então, aqui no exame físico, ela não tem artrite, ela não apresenta dor para mobilização ativa dos punhos e nem passiva, mas tem dor à palpação da base dos polegares com esse teste de Finkelstein positivo. Então, qual o diagnóstico mais provável aqui? A resposta é a tenossinovite de De Quervain, que é uma doença de partes moles, uma doença periarticular, um reumatismo de partes moles, né? Do abdutor longo e do extensor curto do polegar. Então, o que se espera aqui é que o paciente não apresente dor à mobilização passiva, e a dor só foi desencadeada aqui por um teste específico. Vou indo para frente, se vocês tiverem dúvida, aí vocês me interrompem, tá bom? A terceira questão aqui, o terceiro caso, é de um homem de 42 anos, que há cerca de 15 dias teve um quadro de uma artrite, uma oligoartrite, e pegou o joelho direito e o tornozelo esquerdo. Associado a esse quadro,
ele teve um corrimento uretral e uma conjuntivite. 15 dias antes do quadro, ele tinha tido uma diarreia aquosa com muco e sangue por 3 dias e febre por 2 dias, que resolveram sem uso da medicação. Ao exame físico, ele apresenta as lesões de pele, a balanite cicinata e a ceratodermia blenorrágica. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, aqui a resposta é a letra C, que é a artrite reativa, né? Esse quadro de artrite, conjuntivite e uretrite, ele foi descrito ali por volta da época da Segunda Guerra Mundial por um médico chamado Reiter, o Dr. Reiter, né? Então, na época da Segunda Guerra, ele observou o quê? Que os soldados, enfim, invadiam os outros países e acabavam tendo problema de estupro, de violência sexual. Esses soldados muitas vezes desenvolviam uma doença sexualmente transmissível que não era gonorreia. Na época eles sabiam que não era gonococo e depois se viu que era clamídia, tá certo? Mas na época não se conhecia a clamídia, então eles desenvolviam uma uretrite infecciosa e aí 2, 3, 4 semanas depois eles começavam a apresentar artrite e conjuntivite. Então foi a tríade clássica que foi descrita pelo Reiter, né? Fora isso, eles poderiam apresentar essa ceratodermia blenorrágica nas palmas das mãos e nas plantas dos pés e essa lesão na glande, que é a balanide cicinata, né? Interessante aqui, demorar um pouquinho aqui, porque esse termo blenorrágico quer dizer gonorreia, né? Blenorragia quer dizer gonorreia. Então, eles achavam que não era gonococo, mas acabaram chamando o achado cutâneo das mãos e dos pés de ceratodermia blenorrágica. Então, o termo pode gerar confusão, ficou aí, vamos dizer assim, por tradição, mas não tem nada a ver com gonorreia. Então, se alguém marcou artrite gonocócica nessa questão, pode ter sido influenciado aí pelo termo blenorragia, né? E essa artrite, essa síndrome de Reiter, ela hoje não recebe mais o nome do Reiter, porque foi sugerido pela Organização Mundial de Saúde que o nome dele fosse retirado da doença, porque ele estava envolvido lá naqueles experimentos, naquelas coisas com os judeus. Então, o nome dele caiu e ficou como artrite reativa. Então, uma artrite reativa, na verdade, ficou o nome de uma doença, mas é um diagnóstico sindrômico. Uma artrite reativa é qualquer artrite que você tenha pós uma infecção, quer bacteriana, quer viral, quer fúngica, no caso aqui por uma bactéria que foi a clamídia, né? Então, um outro exemplo clássico de uma artrite reativa é a febre reumática. Mas para retirar o nome de síndrome de Reiter dessa doença, então ela passou a ser chamada de artrite reativa. Então, isso às vezes dá uma certa confusão entre uma doença específica, que é a artrite reativa, que é esse quadro descrito aqui nesse slide, e a artrite reativa como uma síndrome, né? Um quadro de artrite que se segue a uma infecção prévia por um agente infeccioso qualquer, tá certo? Então vamos para frente aqui. Professor, Oi? Depois geralmente os 3 sintomas aparecem juntos? Geralmente, assim, o quadro clássico descrito pelo Reiter, primeiro aparecia a uretrite, como na época você não tinha tratamento para clamídia, então o paciente persistia com a infecção uretral e aparecia, então, né, a conjuntivite e a artrite. Tá certo? Então, esse foi o quadro clássico. Depois começaram a aparecer alguns pacientes em que acontecia o que aconteceu aqui nesse caso. Então, o paciente tinha uma diarreia infecciosa, então aqui esse paciente, 15 dias antes do início do quadro, ele teve uma diarreia mucosanguinolenta com febre. Então, depois se viu que alguns quadros diarreicos em indivíduos geneticamente predispostos, né, também poderiam levar a esse quadro de síndrome de Reiter. Então, o sujeito teria a diarreia e algumas semanas depois a diarreia já resolvida. Então, no caso da diarreia era autolimitada, no caso da uretrite ela persiste e aparece junto com o quadro articular e o quadro de conjuntivite. A diarreia geralmente se resolve, muitas vezes sem usar antibiótico, e aí o paciente 2, 3, 4 semanas depois ele aparece com o quadro articular, a conjuntivite e em alguns pacientes o quadro cutâneo também. Tá bom? Ok?
Ok, professor. Ok, professor. Vamos para frente. Se vocês quiserem interromper, podem ir interrompendo. Essa aula é sempre meio esquisita, que eu estou olhando aqui só para a tela do meu computador, eu não estou vendo vocês, tá? Podem interromper se quiserem. Bom, eu vou passar rapidamente sobre aquelas coisas que a gente mostrou lá na aula, né? Aquela sequenciazinha de 6 passos para tentar definir o diagnóstico do paciente. Então, a primeira coisa é definir se o quadro é articular ou periarticular. Então, eu mostrei lá na aula para vocês vamos dizer assim, desses elementos para diferenciar se é articular ou periarticular, aquele que é mais importante, tá? É essa história da movimentação ativa e passiva, tá certo? Então, os outros são, de certa forma, menos específicos, vamos dizer assim, do que essa história da mobilização ativa e passiva. Então, aquilo que realmente ajuda a diferenciar se o acometimento está dentro da cápsula articular ou fora, ou se é articular ou periarticular, é o paciente ter ou não ter dor quando você faz a mobilização passiva. Quando o quadro é articular, em qualquer movimento, quer o paciente faça, quer o examinador faça de forma passiva, o paciente costuma ter dor. Já nos quadros periarticulares, né, se você executar o movimento passivamente, muitas vezes o paciente não tem dor, tá certo? Nada disso aqui é absoluto, tá? Nada disso aqui é absoluto. Então, são coisas que ajudam nessa diferenciação, tá bom? E é claro que mesmo com uma história e um exame físico bem feito, bem executado, você ainda pode necessitar de algum exame complementar e precisar pedir um exame de imagem para tirar essa dúvida. Isso aqui ficou claro? Tudo ok? Tudo ok, professor. Ok, professor. Tá bom, vamos para frente. Aquela história do ombro, ficou claro para vocês por que que não funciona isso para o ombro? Ou eu preciso repetir? Eu queria que o senhor repetisse, professor, por favor. Pronto, então ok, vamos lá. Então, por exemplo, uma das formas de doença periarticular na mão é essa tendinite de De Quervain. Eu acho que o meu slide aqui não aparece o ponteiro. Mas vocês estão vendo aí os dois tendões que são acometidos, que é o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar, tá certo? Então, essas estruturas, elas claramente estão fora da articulação. Se eu pegar a mão do paciente e fizer uma flexão e uma extensão passivamente, essas estruturas, elas não são estressadas durante o movimento. Então, se o paciente tiver uma tendinite desses dois tendões, que é a tendinite de De Quervain, quando eu mobilizo passivamente, ele não tem dor. Se eu fizer um teste que força especificamente esse tendão, acho que eu não coloquei aqui a imagem, que é aquele teste de Finkelstein, o paciente segura o polegar e você faz uma flexão ulnar da mão, então o paciente vai ter dor, mas na mobilização passiva ele não tem. Então, isso é válido, essa história da mobilização passiva, de não desencadear dor, em qualquer forma de doença periarticular, em praticamente todas as articulações. Na mão, essa tendinite de De Quervain. Se o paciente tiver uma epicondilite no cotovelo, então, se ele flexionar e estender o cotovelo passivamente, ele não vai ter dor, e mesmo ativamente, provavelmente ele não vai ter, né? No joelho é a mesma coisa, no quadril é a mesma coisa, para as doenças periarticulares do quadril, no pé também, mas no ombro a coisa é diferente, tá? Porque Professor, com Oi, licença. pois não. Na tendinite que o senhor acabou de mostrar, nessa região pode ter inchaço? Pode, não é comum que tenha. Então, não é comum que tendinite, que bursite, que entesopatia, que fasciite, como a fasciite plantar, tá certo? Que você perceba edema, que perceba inchaço no local. Então, na maioria das vezes, você não tem. Principalmente se for as tendinites, vamos dizer assim, relacionadas a esforço, tá bom? Tem algumas doenças inflamatórias que podem dar tendinite, mas isso é um caso de exceção. Então, na maioria das vezes, você não tem edema no local. Você examina, não tem edema, você aperta no local e o paciente tem dor, e você força, faz um movimento resistido no tendão e o paciente tem dor.
tá certo? Então, na maioria das vezes não tem inchaço, na maioria das vezes não tem calor, na maioria das vezes não tem vermelhidão, se forem essas tendinites comuns relacionadas ao trabalho, a uma atividade física, a uma postura viciosa, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Professor, Oi. existe alguma situação que pode ter um comprometimento articular e periarticular ao mesmo tempo? Pode, pode. Então, isso é uma... Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Então, um paciente com artrose de joelho. A artrose ou osteoartrose ou osteoartrite, né? Sempre que eu falar essas três coisas, essas três denominações, é a mesma doença, tá certo? Então, a artrose de joelhos é um quadro articular, né? Então, muitas vezes o paciente desenvolve deformidades articulares por causa da artrose. A deformidade mais comum associada à artrose de joelho é o geno varo, né? E quando o paciente desenvolve o geno varo, muitas vezes ele acaba sobrecarregando algumas estruturas periarticulares, em particular a bursa anserina, né, que é o local de inserção do sartório, do grácil e do semitendinoso. Então, ele tem o quadro articular, mas às vezes, vamos dizer assim, a artrose não está causando dor e ele procura o médico com uma dor no joelho, localizada na região medial do joelho, bem localizada, não mais por causa do quadro de artrose, mas por causa de uma doença periarticular, que seria essa bursite da pata de ganso ou bursite anserina. Isso é uma situação relativamente comum de a gente encontrar. Então, assim, para fins didáticos, é claro que a gente vai pegar o paciente e tentar ver se o quadro é articular ou periarticular. Mas em algumas situações eu posso ter os dois problemas ao mesmo tempo, tá bom? Ok, professor, obrigado. Vamos lá. Então, o que acontece no ombro, né? No ombro, a gente tem a cápsula articular. Então, vejam essa imagem aqui do lado esquerdo do slide, né? A gente tem a cápsula articular, que ela não está mostrada aqui. E por fora da cápsula articular, se inserindo nela, a gente vai ter essa estrutura que é o manguito rotador, que é formado por 4 músculos: o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular, que está mostrado ali na frente. O bicho aqui me mostrou que eu tenho mais de 40 minutos. Então, o que acontece no ombro? As principais estruturas que são comprometidas por doença periarticular do ombro são justamente esse manguito rotador. Eles ficam por fora da cápsula articular, mas acima deles vai ter o acrômio, como está ilustrado aqui. E aqui, tanto o acrômio, aqui a gente está vendo a cápsula articular e o manguito rotador foi rebatido, mas ele fica aqui embaixo desse ligamento coracoacromial. Então, se esses tendões estão inflamados, se estão acometidos, se estão comprometidos, se o paciente mobilizar a articulação ativamente, esses tendões, por exemplo, do supraespinhal, ele vai ser comprimido ali contra o ligamento coracoacromial e o paciente vai ter dor. Se você fizer passivamente, mesmo o paciente não contraindo o supraespinhal, né, que levaria a dor por ele estar inflamado, mesmo passivamente, na hora que eu faço a abdução do braço, que é levantar o braço, esse tendão vai ser comprimido contra esse ligamento coracoacromial. Então, mesmo o quadro sendo periarticular, o movimento passivo pode levar à dor também. Então, no ombro tem essa exceção, né? A síndrome do impacto no ombro, ela dá dor tanto à mobilização ativa quanto à mobilização passiva do ombro. Então, para o ombro, você tem algumas manobras específicas que lhe ajudam a identificar qual é o tendão que está acometido. Isso aí é interessante ver na aula prática. Não fica muito epônimo e fica uma coisa que talvez não renda muito numa aula teórica. Agora, do ponto de vista prático, você é um médico generalista atendendo num posto de saúde, está com um paciente com uma dor no ombro. Você pode admitir que, se a dor for só em um dos ombros, né, o paciente com uma dor localizada, por exemplo, no ombro direito, sem outras queixas, em 90% a 95% das vezes, essa dor
é por uma síndrome do impacto, por uma tendinopatia de alguns desses músculos do manguito rotador. Então, você pode ir pela epidemiologia. Você está lá com esse paciente, você prescreve um curso de anti-inflamatório, 7, 10, 15 dias, pode encaminhar ele para fisioterapia, pedir para ele colocar gelo no ombro, ou, eventualmente, bolsa de água quente, observar o paciente. Se ele não resolver e você ainda tiver dúvida, aí você encaminha para o especialista, ou pede um ultrassom, ou pede para um exame de imagem. No ombro, então, tem essa dificuldade. Então, o especialista ele tem algumas manobras do exame físico que permitem diferenciar um pouco mais fácil se o quadro é articular ou periarticular. Para o generalista, ficaria muita manobra de exame físico. Eu diria que, na maioria das vezes, vocês podem admitir que uma dor no ombro é periarticular. Agora, se o paciente tem uma dor no ombro, dor nos punhos, nos dedos da mão, no joelho, é um quadro poliarticular, bom, aí esse quadro deve fazer parte de um quadro mais sistêmico. Provavelmente ele é articular e não periarticular. Mas se é uma dor só no ombro isolado, mesmo com essa dificuldade dessa história da mobilidade ativa e passiva, você pode, a princípio, admitir que o quadro é periarticular, tratar como se fosse e ver se o paciente responde. Tá bom? Deu para entender aí? Quem quis que eu explicasse de novo? Professor, Oi. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando ele fala da bolsa, ela vai ser característica do ombro ou vai ter essas bolsas tanto em qualquer parte que vai separar o tendão do osso? Não, praticamente todas as articulações têm, tá certo? Nem todas elas são fonte de dor, nem todas elas acabam gerando problema por uso repetido, né? Então, no ombro é comum que aconteça. Deixa eu voltar lá o outro slide. Então, no ombro aqui, por exemplo, aqui nesse slide está mostrada aqui essa bursa subdeltoide. Então, como essa fica em íntima proximidade com esses tendões do manguito rotador e fica também ali abaixo, né, daquele arco coracoacromial, do ligamento coracoacromial e da articulação acrômio-clavicular, então, muito frequentemente, essa bursa inflama e dói. Na maioria das vezes que essa bursa inflama e dói, ela inflama junto de um quadro de tendão. Então, você vai ter bursites, por exemplo, também no cotovelo. Você vai ter a bursite olecraniana no cotovelo. Às vezes a pessoa passa muito tempo apoiada na mesa, inflama e fica com aí ela aparece, ela é bem superficial. E aí aparece essa bursa aumentada e dolorosa no cotovelo. Você vai ter a bursite trocantérica, então no quadril você tem uma patologia de bursa que pode dar dor na face lateral do quadril. Você tem no joelho a bursite da pata de ganso ou bursite anserina. No pé você tem a possibilidade de ter uma bursite retroaquiliana, que é uma bursa que fica entre o calcânio e o tendão de Aquiles. Então essas bursas elas estão distribuídas em praticamente todas as articulações. Tem até mais do que essas que eu falei, mas essas são as que frequentemente causam sintomas. As outras estão lá e, na maioria das vezes, a gente nem dá notícia delas. Tá bom? Professor, outra coisa. Eu não estou conseguindo entender porque quando eu tenho um acometimento articular, aí eu vou ter o aumento do volume e quando vai ter perarticular, eu não tenho um aumento do volume. Isso é justamente essa parte que inflama. Certo. Então é o seguinte, a gente usa o termo tendinite, mas esse termo, na verdade, ele é equivocado, ele fica meio por tradição. O que você tem no tendão que causa dor é uma tendinose, é um aumento da remodelação, algumas fibras de colágeno necrosam. Se você for ver, tem pouca inflamação. Tem inflamação, mas é muito pouquinho, tá certo? Então, num cantinho ou outro vai ter células inflamatórias, isso em estudo de necrópsia. Então, apesar da gente chamar de tendinite, isso é uma tendinopatia, tá? Então, por isso que ela não inflama, não fica vermelha, não fica quente. A mesma coisa a bursite. Então, você tem na bursite, você pode ter até um aumento de volumezinho ali dentro da bursa, uma maior produção de líquido. Mas a bursa ela é pequenininha, em geral você não consegue detectar isso
no exame físico, você não consegue palpar. E mesmo na bursite, o infiltrado inflamatório ele é muito pequeno. Então, nas doenças periarticulares, por uso, por sobrecarga mecânica, por lesão associada ao trabalho, né, a doença ocupacional relacionada ao trabalho, a DORT, né? Então, você não tem essa inflamação detectável ao exame físico. Os quadros articulares, se eles forem inflamatórios, né, aí eles dão aumento de volume, né, derrame dentro da articulação, calor sobre a articulação. Quando eles destroem a cartilagem articular, que é a artrose, você vai sentir na palpação a crepitação, tá certo? Se você tiver artrose, lesão da cartilagem, e houver uma remodelação do osso, ele cresce para os lados e aí a articulação cresce e você palpa aquilo, você vê porque ele cresce bastante e você consegue detectar pelo exame físico. Então, se você tiver um quadro articular, ele pode ou não ter derrame articular, ele pode ou não ter crepitações, ele pode ou não ter aumento de volume, tá certo? Agora, se o quadro for periarticular, via de regra, você não tem esses achados. Deu para entender, Caroline, né, que perguntou? Eu sim, professor. Ok. Obrigada. Vamos para frente, então. Bom, a outra coisa, então, uma vez definido se é periarticular ou articular, em particular, se for articular, então, existem quadros articulares inflamatórios e quadros articulares não inflamatórios, tá certo? Então, daqui, dessa tabela, ficou tudo ok? Ficou tudo entendido? Né? Desses achados aqui, aquele que talvez seja o mais clássico, o principal da história, principalmente, é essa história da rigidez matinal. Então, rigidez matinal num paciente que tenha dor articular, principalmente dor óligo ou poliarticular, ela sugere a possibilidade de uma doença inflamatória, tá? Agora, não é um marcador específico, tá certo? Não é específico. Então, tem uma condição, por exemplo, que não é inflamatória, que sequer é articular, que é a fibromialgia, né? Em que o paciente tem dor no corpo inteiro e o exame físico músculo-esquelético dele é normal. Então, esses pacientes, muitas vezes, descrevem essa rigidez prolongada, tá certo? Então, não é específico, mas se o paciente tiver um quadro articular, se a dor for articular e não uma dor generalizada, como na fibromialgia, essa rigidez que dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem paciente que acorda 6 horas da manhã e só consegue mexer bem direitinho mesmo para começar a trabalhar e fazer suas coisas depois de 9, 10 horas da manhã, tá certo? Então, o habitual é que dure bem mais do que 1 hora. Já se o quadro é não inflamatório, essa rigidez prolongada matinal ela não acontece. Mas, por vezes, por exemplo, um paciente com artrose de joelho, não sei se vocês têm avó ou avô, ou até pai, que tem artrose de joelho. Ele senta ali na cadeirinha para assistir televisão, vai levantar e anda com o joelho com dificuldade para esticar o joelho, para estender o joelho, e ali depois de uns 2, 3 minutinhos, pronto, se ele tiver que continuar andando, ele vai. Então, nas condições não inflamatórias, você tem essa rigidez mais intermitente. O paciente sentou, ficou um tempo sentado ali, 1 hora, 2 horas, quando ele vai levantar, ele sente aquela rigidezinha e depois passa, tá certo? Os pacientes com doença inflamatória, se ele dormir à tarde, ficar muito tempo parado à tarde, essa rigidez pode retornar. Mas comumente ela só acontece pela manhã mesmo, tá certo? O exame físico, se você detectar... Oi, pode falar. Caso o acometimento articular seja a parte não inflamatória, ele não vai ter os sinais flogísticos, né? Pronto, não vai ter os sinais flogísticos, exatamente. Certo? Se for uma doença como artrose, você não encontra calor, nem aumento de volume inflamatório, porque na artrose pode aumentar o volume porque o osso pode crescer, né? Mas você palpa, é um aumento de volume duro, não é um aumento de volume mole, como acontece nas condições inflamatórias, nas artrites, tá bom? Então, palpou aumento de volume com proliferação sinovial, que a gente chama de sinovite, derrame, né, líquido dentro da articulação, calor sobre a articulação, esse quadro é inflamatório.
A vermelhidão, ela aparece praticamente só em duas condições, ou na gota ou na artrite infecciosa bacteriana. Então, na artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória sistêmica que pega as articulações, eu tenho aumento de volume, eu tenho calor nas articulações, mas eu não tenho vermelhidão, tá certo? No lúpus, na espondilite anquilosante, etc. Aqui tá claro, pessoal? Professor, o senhor falou no vídeo que poderia, em alguns casos, também dar na artrite psoriótica, né? Na artrite psoriática também, tá certo, também é. Não é tão comum, mas pode. A artrite psoriática pode dar vermelhidão também. É a artrite associada à psoríase, né, que é uma doença de pele, ela também pode dar vermelhidão. Bem lembrado, tá ótimo, tá? O resto aqui tá claro, pessoal? Está, professor. Vamos para frente. Bom, essa história do acometimento articular. Acho que monoarticular, oligoarticular, poliarticular, não tem dúvida. Vocês pegarem livros diferentes, alguns dizem que poliartrite é a partir de 5 articulações. Outros dizem que é a partir de 4. Então, eu meio que fiz um consenso aqui entre nós, que a gente vai considerar 4, e aí, para não esquecer, lembra do monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, 4 ou mais sílabas, poliarticular, 4 ou mais articulações. O simétrico e assimétrico, ficou claro aquela história dos grupos articulares? Acho que sim, ninguém falou nada. Sim. Ficou, Né? ficou bastante Ok. claro. E essa história, se tiver dúvida, aí vocês perguntam, tá bom? Se vocês não falarem nada, eu vou indo para frente. Essa história do aditivo, migratório e intermitente, ficou claro? Principalmente a diferença do migratório e intermitente. Creio que ficou claro. Bora para frente. A história do... Ficou, professor. Só tem uma, professor. Oi, pode Eu falar. só tenho uma dúvida. Na intermitente, o retorno, ele pode ser tanto na mesma articulação quanto em outra? Isso, exatamente. Então, E se, oi, pode falar. e se retornar, por exemplo, eu tive um quadro em uma só articulação e aí resolveu, e depois retornou, só que retornou em 2 articulações. Continua chamando de intermitente ou chama de aditivo? Não, continua sendo intermitente. Vamos dizer, então, que pode acontecer, que você está falando. Então, a doença que classicamente dá esse padrão intermitente é a gota, né? E tem outras artrites por cristal, que vocês vão ver com a Cristiane, numa aula que ela vai dar, que também pode dar esse padrão intermitente. Mas a doença que classicamente dá esse padrão intermitente é a gota. Então, como é que é a gota? O paciente está bem, não está sentindo nada, geralmente acontece à noite ou de madrugada, ele acorda de madrugada com um quadro explosivo de uma dor articular, com muita vermelhidão articular, com muito calor na articulação, com dificuldade de mobilizar a articulação, e a articulação normalmente mais acometida é a articulação do dedão, que é a primeira metatarso falangiana, que a gente chama de podagra, né? Foi até o Hipócrates que cunhou esse termo, podagra, né? Então, o paciente fica ali 5, 6, 7 dias, no máximo 10, 15 dias, se não tomar nenhum remédio. Passou ali, ele fica muito bem, ele não sente mais nada. E aí, 2, 3, 6 meses, 1 ano depois, esse quadro pode voltar. Pode voltar na mesma articulação, ou pode voltar no joelho, pode voltar no tornozelo do outro lado, no tornozelo do mesmo lado. Então, cada vez que ele tem essa crise articular, você vai dizer que ele está tendo uma monoartrite. Então, naquele momento, ele tem uma monoartrite aguda, né? Você viu o paciente ali naquele momento, ele tem uma monoartrite aguda. Se você olhar a história anterior, você vai ver, bom, ele teve vários quadros de monoartrite aguda no passado, com um período intercrítico assintomático, então ele tem surtos de monoartrite aguda intermitente. Agora, no exemplo que você deu, né, isso pode acontecer na gota também. Então, à medida que o paciente tem o diagnóstico de gota e não trata, essas crises começam a ficar com um intervalo menor e, por vezes, elas aparecem num surto em mais de uma articulação, 2, 3, e às vezes até poliarticular, em várias articulações ao mesmo tempo, que é a gota poliarticular. Então, no caso que você falou, naquele momento,
eu chamaria de uma oligoartrite aguda, né? E aí eu veria para trás e diria, bom, ele tem um quadro de mono ou oligoartrite aguda intermitente, tá certo? Mas aí eu não vou falar nem de migratório, nem de aditivo, é um quadro intermitente. Deu para entender? A Inara, né, que perguntou? Deu sim, professor. Obrigada. Nada. Vamos lá para frente. Então, os grupos articulares acometidos, eles dão uma pista para o diagnóstico, tá certo? Então, se pegar na mão interfalangiana, os 40 minutos meio que acabou aqui, tá certo? Mas como o aplicativo está permitindo, eu vou um pouquinho mais, a gente vai até às 16h30 antes de parar, tá bom? Então, se pegar a interfalangiana distal, praticamente eu só tenho 2 diagnósticos. Se o indivíduo tiver mais de 45, 50 anos, muito provavelmente ele tem uma osteoartrite. Ele pode, claro, ter uma artrite psoriática também. Se ele for jovem, 20, 25, 30 anos, e tiver uma artrite pegando a interfalangiana distal, isso não é osteoartrose, porque a osteoartrose não acomete pessoas abaixo de 45 anos de idade, então isso muito provavelmente é uma artrite psoriática. Tá? Então a interfalangiana distal é um bom local para a gente começar examinando o paciente que tem um quadro poliarticular, que tem a queixa nas mãos, tá certo? A interfalangiana proximal, artrite reumatoide pode pegar, lúpus, artrite associada à psoríase ou artrite psoriática e a osteoartrite também. Metacarpo falangiano e punho, todas elas podem pegar, menos a osteoartrite, tá certo? Então, osteoartrite não pega metacarpo falangiana e não pega punho. Ela pode pegar joelho, pode pegar quadril, e na mão ela pega a interfalangiana distal, que a gente chama de nódulo de Eberden. Vocês vão ter aula, aí eu escrevo lá para vocês. Ou então a interfalangiana proximal, que a gente chama de nódulo de Bouchard, tá bom? Agora, ela não pega metacarpo falangiano e não pega punho. Artrite reumatoide, pega tudo, mas não pega interfalangiana distal. Lúpus, tudo que eu digo na mão. Lúpus, pega tudo na mão, mas não pega interfalangiana distal. Psoriática, pega tudo. Pode pegar punho, metacarpo falangiano, interfalangiana proximal e interfalangiana distal também, tá? Se pegar a primeira metatarso falangiana, como nessa imagem aqui, né, no dedão, chamada podagra, se tiver vermelho ainda, então o primeiro diagnóstico diferencial é gota, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 10º. Depois dele, você vai pensar em outra coisa. Então, dificilmente é outra doença, tá certo? Então, pode ser uma artrite infecciosa? Bom, pode, mas não é o sítio mais comum, mas pode, tá certo? Então, gota e artrite infecciosa seriam os diagnósticos principais aqui, se não tiver história de trauma no local, tá bom? E se pegar a articulação sacroilíaca, que é a que fica aqui na nádega, e o paciente tiver dor na nádega de um lado, do outro, então você vai dizer que tem comprometimento do esqueleto axial. Então a artrite periférica é aquela que pega mão, cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, quadril. Tem algumas formas de artrite que podem pegar essas articulações, mas podem pegar também a articulação sacroilíaca e pode acometer também as articulações da coluna vertebral. Então, esse grupo de doenças inflamatórias são as espondiloartrites. Então, espôndilo quer dizer corpo vertebral ou coluna vertebral, artrite quer dizer artrite. Então, são formas de artrite que podem pegar o esqueleto periférico, né? Punho, cotovelo, joelho, etc., e que pegam também o esqueleto axial, em particular a articulação sacroilíaca, bem como pode pegar a coluna vertebral. Ok até aí? Ok, vamos para frente. Essa parte aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos dar um intervalo agora, todo mundo concorda? A gente dá uma paradinha, aí eu venho para esse algoritmo aqui, tá? Eu venho para esse algoritmo, eu vou dar alguns exemplos de casos, e eu acho que a gente encerra. Eu estava querendo dar a parte de laboratório, mas eu estou vendo que não vai dar tempo, tá bom? A gente rediscute esse algoritmo aqui de diagnóstico diferencial das artrites, tá? E aí encerra, vamos dizer assim, a parte teórica, abre para pergunta, para discussão, tá? E depois o quiz e a gente encerra, tá bom? Então eu vou encerrar aqui. Professor, Oi, pode falar. Professor, só uma dúvida. Por onde é que eu posso estudar isso aí melhor, para praticar tudo mais? Olha, a referência que, em geral, eu dou é o Harrison,
O Harrison tem esse capítulo que eu enviei aí para vocês, tá certo? Tem o Current de reumatologia, que também tem, né? Agora, sim, vai parecer, vamos dizer assim, um pouco de pretensão, mas eu acho que talvez a melhor fonte sejam essas aulas que eu mandei para vocês. Tenta ler o Harrison, você vai ver que ele faz um texto muito enxuto, muito resumido, e às vezes as coisas são um pouco jogadas. Então, dá uma olhada na aula e daí você vai para o Harrison para tentar ver se tem alguma coisa a mais. Eu acho que talvez seja a melhor forma, tá bom? Tudo bem, obrigado, professor. Vamos lá para o intervalo? Eu vou dar, então, vamos dar 10 minutos só, tá bom? 16h30 a gente começa de novo, para não atrasar muito, tá?